Olá a todos, alunos da pós-graduação do G7 Med. Eu sou André Viana, endocrinologista, professor aqui da pós-graduação, e hoje nós vamos falar sobre uma atualização dos estudos de eficácia e de segurança dos tratamentos para a obesidade. Então eu queria compartilhar aqui com vocês minha tela, que esse é o nosso tema, inclusive essa é a aula 6 do módulo 4, módulo de obesidade, né? E eu queria convidá-los a assistir a aula 5, a aula anterior, que é quando a gente falou de todos os tratamentos para a obesidade, e hoje o nosso objetivo é falar dos estudos desses tratamentos que nós falamos na aula anterior. Então, essa aula é complementar à aula anterior, ok? Então, veja só, eu sou cofundador, esse é meu conflito de interesse, eu sou cofundador do G7 Med, além de ser professor aqui da pós-graduação, e nós vamos falar dos principais estudos de todas as medicações: sibutramina, orlistat, bupropiona, naltrexona, liraglutida, semaglutida, e por último a tirzepatida, que foi a mais recentemente lançada. Primeira delas, sibutramina. Os estudos de sibutramina principais datam da década de 90. Então veja só essa publicação aqui no Obesity, né, de março de 99, mostrando a eficácia da sibutramina versus placebo, essa linha superior aqui é a linha do placebo, e aqui doses crescentes de 1, 5, 10, 15, e depois 20 e 30 miligramas de sibutramina, mostrando perdas de peso crescente, e as doses de 10 e 15, que são as doses mais comumente utilizadas, com perdas de peso ali em torno de 6 a 7 quilos, e mostrando que todo mundo sabe também que após a interrupção existe o reganho de peso, dos pacientes. Então, em relação a placebo, você vê que o placebo perdeu 20% dos pacientes, perderam cerca de 5% do peso, e as doses de 10 e 15 miligramas mais comumente usadas, cerca de 59 a 67%. Né, dos pacientes perderam 5% de peso ou mais, e 10% de peso ou mais de 17 a 34% dos pacientes com as doses de 10 e 15 miligramas, certo? Então é o que a gente tinha, né, na década de 90, anos 2000, e veja os efeitos da sibutramina em termos de efeitos de segurança, né? As doses de 10 e 15 miligramas podem aumentar a pressão arterial sistólica em torno de até quase 3 milímetros de mercúrio, né? Diastólica em torno de até 3, 4 milímetros de mercúrio, e 6 batimentos por minuto na frequência cardíaca. Então, existe essa questão cardiovascular aqui da sibutramina, que levou a uma desconfiança, nós vamos mostrar depois. E os efeitos colaterais mais comuns reportados também, veja que as doses de 10 e 15 miligramas, né? Boca seca, anorexia, insônia. Alguns pacientes têm, paradoxalmente, aumento de apetite, né? Náusea, dispepsia são os mais comuns. Constipação também é um efeito bastante comum, relatado em mais de 10% dos pacientes com essas doses, que são as doses comercialmente utilizadas. Mas o que mudou mesmo a história foi esse estudo, né, o estudo SCOUT de 2010, que fez com que, inclusive, a sibutramina fosse proibida em vários países no mundo. No Brasil, ela não foi proibida, mas ela é vendida com restrições, né? E o SCOUT mostrou a sibutramina perdeu mais peso que o placebo em 60 meses, 5 anos, mas veja que a diferença é pequena, né? A diferença foi aqui em torno de 2, não passou de 2 quilos aqui, né, no final de 5 anos. Veja que a sibutramina teve maior pressão diastólica, maior pressão sistólica também, e aumento da frequência cardíaca, do pulso. Então, você vê que realmente confirmou o que a gente mostrou no slide anterior. Mas o que mais chamou atenção foi esse aumento de eventos aqui, né, de eventos cardiovasculares, que consistiram em infarto do miocárdio não fatal, AVC não fatal, ressuscitação após parada cardíaca e morte cardiovascular, ok? E a morte por todas as causas foi similar nos dois grupos, sibutramina e placebo, mas o desfecho primário foi maior na sibutramina, o que fez com que a sibutramina fosse proibida em muitos países, e no Brasil ela é vendida com algumas restrições. Em relação ao Orlistat, também estudos ali do final dos anos 90, né? Esse aqui é um dos estudos importantes do Orlistat, publicado também no Lancet em 98, mostrando que o Orlistat versus placebo teve uma perda de peso, né, superior no Orlistat, 10 quilos versus 6 quilos do placebo, uma diferença então de 3 quilos, de 4 quilos mais ou menos, né, 3,9, 4 quilos aqui de diferença, em torno aqui de 50 semanas, um ano de tratamento.
E, obviamente, quando você para a medicação, você vê que tem o reganho de peso aqui, né? Quando você, né, para o medicamento. Então, como qualquer tratamento de obesidade, obesidade é doença crônica, você para o tratamento, tem reganho de peso. E veja que os efeitos colaterais mais comuns, né? Fezes oleosas, gordurosas, aumento da frequência de, de defecação, né? É, o spotting oleoso, que é justamente aquela incontinência fecal, né? Perda de fezes oleosas, né? Fezes mais amolecidas, fezes líquidas, foram os mais comuns, né? Dor abdominal, urgência fecal também foram bastante comuns e flatulência. Teve também um pouco mais de cefaleia e algumas deficiências vitamínicas de beta-caroteno, vitamina A, D e E foram um pouco mais frequentes no grupo de Orlistat do que no grupo de placebo, com não tanta importância assim, mas né, você vê que os números foram um pouquinho maiores, né, em relação ao grupo placebo. Esse estudo Shendos, né, mostrou que o Xenical, né, o Orlistat, né, que era o nome comercial inicial dele, foi capaz de prevenir diabetes em pacientes com intolerância à glicose e também em pacientes em todo o grupo, né? Então você vê que a incidência a incidência cumulativa de diabetes foi maior no grupo placebo do que no grupo com Orlistat, nos pacientes que tinham intolerância à glicose. E também foi maior no grupo de pacientes que, né, no grupo total de pacientes com e sem intolerância. Então você tem, né, consegue fazer com que haja prevenção, né? E a longo prazo você vê que há um reganho de peso após um ano com Orlistat, mas após 208 semanas aqui, né, equivalente a 4 anos, ainda tem uma pequena vantagem de perda de peso para o grupo Orlistat com o estilo de vida versus o grupo placebo. Terceira medicação, bupropiona com naltrexona. Esse é o grupo de estudos CORE, né? CORE 1, CORE 2, o CORE BIMOD, o CORE DM, mostrando uma perda de peso adicional. E aqui esse é bastante interessante, que são os pacientes que foram tratados, né, e que responderam bem ao tratamento, que aderiram bem ao tratamento. Você vê aqui 11% de perda de peso contra 7,3% do placebo, então dando uma diferença de 4,2 quilos aqui, né, em relação em percentual, na verdade, 4,3, 4,2% a mais de perda de peso em relação ao placebo. Então, uma medicação, né, bastante interessante também, principalmente porque esses pacientes que têm apetite hedônico, como a gente falou nas aulas, como foi falado já nas aulas anteriores, né? E os bons respondedores, então, tem uma perda de peso ainda mais interessante. Os bons respondedores são aqueles que perdem pelo menos 5% na semana 16. Quer dizer, esses pacientes, quando continuam no estudo, eles têm uma perda de peso de 13%, 0,6 versus 7,3 do placebo, ok? Então, isso é o interessante, né? Com estilo de vida, obviamente, né? Você vê que esses pacientes têm uma perda de peso interessante. Quando você vai olhar pacientes que perderam mais de 15% do peso, você vê que quase 40% com a combinação naltrexona bupropiona perde 15% versus 17,9% do grupo placebo, associado sempre à mudança de estilo de vida. Então, esse placebo aqui tem mudança de estilo de vida, né? Então, mais pacientes conseguem perder 15% do peso. E de benefícios adicionais, né? Uma redução superior de triglicérides, aumento de HDL, circunferência de cintura 10 centímetros versus 6,8 com placebo, né? Melhora do Roma e R também, da resistência insulínica. Então, são vantagens adicionais aí em relação ao grupo placebo da naltrexona bupropiona. Outros fatores de risco aqui, né, nos estudos CORG, CORB-MOD, você vê redução de triglicérides, aumento de HDL, como a gente falou no quadro anterior ali. E esse CORE-DM são pacientes com diabetes mellitus que foram estudados. Você vê a redução de hemoglobina glicada com placebo aqui em cinza e a redução de 0,8 e no final aqui das 56 semanas perto de 0,6, 0,7. Conseguiram reduzir sua hemoglobina glicada, né, com uma potência interessante, né, similar a, por exemplo, a inibidores de DPP-4, né, não é um estudo head-to-head, mas você vê que os DPP-4 têm mais ou menos essa mesma eficácia. Então, você vê que nesses pacientes, 50% dos pacientes tratados com a combinação conseguiram atingir a hemoglobina glicada abaixo de 0,7. Alterações de pressão arterial. 1 milímetro de mercúrio, praticamente insignificante ali na semana 4 e 8 com naltrexona e bupropiona, e na semana 24 e 56, uma diminuição de 1 milímetro de mercúrio, tá? Em relação ao placebo, que diminuiu
2 a 3 milímetros de mercúrio, mas assim não é significativo aqui, não é importante essa mudança aqui também, tá? A frequência cardíaca também teve um aumento próximo a 2 batimentos por minuto em 52 semanas, também não muito importante aqui, mas teve, né? E os eventos adversos mais comuns em 5 ensaios clínicos, com quase 5 mil indivíduos, com essa combinação, foram náusea em mais de 30% dos pacientes, constipação em quase 20% dos pacientes, cefaleia, vômito, tonturas, insônia, boca seca e diarreia, né? Nesses percentuais aqui colocados. Em relação à náusea, ela foi mais comum nas primeiras 4 semanas de tratamento, com redução gradual com o passar do tempo, e em cerca de 8 a 12 semanas, a maioria dos pacientes já não tem mais náusea. Um grupo muito pequeno persiste com náusea ali ao longo de um ano de tratamento, tá? E a maior parte dos casos das náuseas são náuseas leves a moderadas, que não precisa descontinuar o tratamento. A duração média de 2 semanas e a maioria se resolveu nas primeiras 4 semanas, tá? Não teve eventos cardiovasculares maiores, então essa aqui é uma meta-análise, né? Uma meta-análise em rede, mostrando que a naltrexona com bupropiona, a combinação, ela é neutra do ponto de vista cardiovascular, não aumenta e nem reduz risco, né, de eventos cardiovasculares maiores, de acordo com essa meta-análise aqui, pelo menos, tá? Também teve essa revisão sistemática aqui, que envolveu 70 ensaios clínicos randomizados desde 2012 a 2021. Também mostrou que nenhum estudo revelou risco aumentado de MACE, de eventos cardiovasculares maiores. Então, não precisa se preocupar com eventos cardiovasculares, que é uma preocupação que a gente teve com a sibutramina, como eu já mostrei aqui também, tá? Contraindicações para naltrexona e bupropiona. Hipertensão não controlada, nesses casos pode sim haver piora da hipertensão, transtorno convulsivo ou história de convulsões, insuficiência hepática grave ou renal terminal. Essas insuficiências leves e moderadas não tem problema, né? Tumor do sistema nervoso central conhecido, antecedentes de distúrbio bipolar, porque ela pode piorar, transtorno bipolar, pode descompensar, né? Outros produtos que têm bupropiona e naltrexona, bulimia, anorexia nervosa, que aumenta o risco de convulsões. Então, essas são as contraindicações para essa combinação, ok? Próximo, liraglutida. Liraglutida é o primeiro agonista GLP-1 que foi aprovado para o tratamento da obesidade. A gente tinha um agonista GLP-1 para diabetes antes da liraglutida, mas para a obesidade foi a liraglutida, né? O nome comercial, primeiro que teve foi o Saxenda. Hoje temos uma outra liraglutida também no Brasil, do laboratório IMS, já lançado. Então, veja o estudo Scale, né, mostrando aqui, esse foi um estudo feito em pacientes com obesidade e pré-diabetes, uma redução de peso de 9,2 pontos percentuais em 56 semanas versus 3,5 no grupo placebo, com uma queda de 8,2 de circunferência abdominal versus 3,9 de placebo. Uma eficácia bastante interessante desse agonista GLP-1 de uso diário, né? E veja só, né, pacientes com diabetes tipo 2, né, que tinham pré-diabetes, na verdade, né, ao longo de 160 semanas aqui, você vê que 26 pacientes, né, 26% dos pacientes desenvolveram diabetes tipo 2 no grupo liraglutida 3 miligramas versus 46 no grupo placebo. Então, foi uma redução bastante importante da incidência de diabetes, né? O risco de progressão de pré-diabetes para diabetes reduziu cerca de 80% com a liraglutida. Então, foi uma medicação bastante eficaz no pré-diabetes, para prevenção de diabetes também. E também é uma medicação que conseguiu, nesse tempo todo, manter o peso perdido. A média de 7,1% de perda de peso foi mantida após todo esse tempo de acompanhamento. Então, é uma medicação que em 3 anos conseguiu sustentar, né, pelo menos 7% de perda de peso. Em relação ao uso de populações especiais e interações, né? Não precisa de ajuste de dose em idosos, pode ser usado na insuficiência hepática leve a moderada, insuficiência renal leve a moderada também. Com o uso de anticoagulantes, tem que monitorar mais frequente o RNI, né? E não tem interação com anticoncepcionais. Então, é uma medicação bastante segura, né, em vários pontos de vista também. E também ela pode ser
usada em concomitância com alguns medicamentos, né? Então, ao contrário da sibutramina, né? Você vê que a liraglutida pode ser utilizada com algumas medicações de ação central, como sertralina, fluoxetina, e citalopram, não interfere com anticoncepcionais, não interfere com antidiabéticos orais, pode ser utilizado em conjunto com outros antidiabéticos orais, menos inibidor de DPP-4, porque aí não faz sentido utilizar junto, né? Pode ser usado junto com insulina, então, como eu falei, que inibidor de DPP-4 não, e também mulheres com desejo de engravidar ou gestantes não pode ser utilizada, porque não tem estudos com essa medicação em gestantes. Tá? Efeito colateral mais comum, náusea também. A maior parte nas primeiras 4 semanas começa a reduzir. Perto de 12 semanas, a maior parte dos pacientes já não mantém a náusea com liraglutida 3 miligramas, que é a dose aprovada para o tratamento de obesidade. Segurança cardiovascular. Tem um estudo líder. O estudo líder foi feito com liraglutida 1,8 miligramas, que é a dose aprovada para diabetes, em pessoas com diabetes, e o líder mostrou segurança e benefício cardiovascular, reduzindo 22% de morte cardiovascular e 22% de MACE. Então, um estudo pioneiro aí na classe, né, o estudo líder, mas não tem estudo específico para obesidade, estudo randomizado de longo prazo para obesidade. Esse estudo em pessoas com diabetes. Mais uma análise pós-hoc, né, do estudo SCALE, que daí sim é para obesidade, mostrou que a medicação é segura e não aumenta o risco cardiovascular, pelo menos, certo? Bom, próximo, semaglutida. Estamos aqui já na quinta medicação da nossa lista. A semaglutida ela foi estudada, a sua eficácia, no grande programa STEP, né? Desde STEP 1 até o STEP 7 aqui, né? Até o STEP 8, na verdade. Então foram vários comparadores, várias situações clínicas testadas, e você vê que tem média de perda de peso aqui, né? Que chega a 18%. No STEP 4, você tem perda de peso um pouco menor aqui nas pessoas com diabetes. Sempre as pessoas com diabetes tipo 2 perdem menos peso, então 10% aqui, 12% aqui. Mas você vê perdas de peso bastante interessantes, 16, 17, 18, 16, 17% em pessoas sem diabetes, né? Com a semaglutida 2,4%, que é a dose aprovada para tratamento da obesidade. Então, essa aqui é a eficácia da semaglutida, que a gente conhece. O STEP 1, que é o STEP 1, né, um dos estudos mais importantes, pivotais aqui, onde a semaglutida foi comparada com placebo, a perda de peso se aproximou de 17% versus 2,5% do placebo aqui em 68 semanas. Então, semaglutida 2,4 miligramas para obesidade, extremamente eficaz. Veja que a perda de peso maior é em massa de gordura, certo? Então, tem uma média de perda de gordura aqui, é, em torno de 43,8% aqui, você vê, né? Na verdade, isso aqui é a média inicial da perda de gordura, mas a perda de gordura aqui em torno de 68 semanas dá em torno de 3,5 pontos percentuais. Você tem aqui massa gorda, né? Em amarelo, né? Então aqui a semaglutida e aqui o placebo em amarelo também. Em vermelho, massa magra, percentual de massa magra com semaglutida no basal, né? Aumentando massa magra aqui em 3%, e em laranja aqui no placebo, você não vê diferença nenhuma de massa magra. Então você tem uma redução de massa gorda e um aumento de percentual de massa magra ao longo do período, que é o que a gente quer, né? Perder mais massa gorda e não perder massa magra. Vantagens também, circunferência de cintura, pressão diastólica cai, pressão sistólica cai também, colesterol LDL cai 3% e 22% de queda de triglicérides em 68 semanas com a semaglutida 2,4. Alguns benefícios em outras populações. STEP 9 mostrou vantagens de pacientes que têm obesidade e osteoartrose de joelho. O estudo STEP 10, pacientes com obesidade e pré-diabetes, né, teve 81% de retorno para normoglicemia em 52 semanas. Então, conseguiu prevenir diabetes aqui em pelo menos 81% das pessoas. O STEP Heart Failure, né, HFPF, né, que é com fração de ejeção preservada. Então, teve uma melhora também, né, nos índices aqui, nos scores de insuficiência cardíaca. O estudo SELECT, que é um estudo também revolucionário aqui, com pacientes com obesidade, sobrepeso e doença cardiovascular estabelecida, houve uma redução de 20% nos eventos
no MACE de 3 pontos aqui, que é morte cardiovascular, e AM não fatal e AVC não fatal. Então, a medicação que melhorou aqui, que diminuiu o risco cardiovascular, tá? Então, semaglutida tem essa evidência, né? Uma coisa importante também vista no STEP 4, que acontece quando você descontinua, né? Você trata aqui com um medicamento por 20 semanas, um grupo continua usando a semaglutida 2,4 e continua perdendo peso, chegando a perder até 17% de peso, né, até o final, enquanto o grupo que interrompe a semaglutida volta a ganhar peso aqui até 68 semanas, mostrando que a obesidade é uma doença crônica, não pode interromper o tratamento farmacológico, mesmo quando estabelece um platô aqui embaixo, o tratamento deve ser mantido, porque senão pode ter o reganho de peso também, né? Comparado com liraglutida, a perda de peso da semaglutida é maior, então você vê que a semaglutida 2,4 perde mais peso que a liraglutida aqui na linha do meio, né? Que em cima é o placebo, e também vantagens da semaglutida 2,4 versus liraglutida 3 miligramas. Aqui a liraglutida diária, a semaglutida é semanal, né? Vantagens em relação à circunferência de cintura, pressão arterial sistólica e diastólica, e também na proteína C reativa. A liraglutida 3 miligramas já é boa e a semaglutida 2,4 semanal é ainda melhor. Em relação a eventos adversos comuns, mais comuns, aqui entre o triângulozinho cinza é o placebo e aqui o quadrado, né, é a semaglutida. Então, eventos adversos importantes, onde teve mais com a semaglutida, quando o quadrado aqui está para a direita, né, então são mais participantes, aqui está a proporção de participantes em percentual. Veja que náusea, o efeito colateral de longe, o mais comum, diarreia, o segundo, vômito e constipação são o terceiro e quarto, tá? Os outros efeitos colaterais não teve tanta diferença em relação ao placebo, um pouco mais de dispepsia e dor abdominal, certo? Os outros foram similares a placebo aqui. As náuseas também, a exemplo dos outros tratamentos, são maiores no começo, principalmente nas primeiras 8, 10, 12 semanas, depois começa a reduzir e elas ficam, né, um menor número de pessoas chega a ter náusea com o passar do tempo. Mesma coisa para diarreia, vômito e constipação, muito mais no início do tratamento, e geralmente são leves a moderados esses efeitos colaterais. Raros pacientes têm efeitos graves a ponto de ter que descontinuar o tratamento, certo? Outros, né, outros efeitos colaterais não são mais comuns em relação ao placebo. Você vê que cai muito perto aqui o quadradinho com o placebo aqui, exceto os distúrbios gastrointestinais que a gente mostrou que de longe a semaglutida tem mais do que o próprio placebo, certo? Então esses são os principais efeitos que a gente tem que ver, né? Mas o mais importante é o SELECT, né? O SELECT foi um estudo de desfecho cardiovascular em pacientes com obesidade sem diabetes, que a gente falou, um estudo em 41 países, 804 centros de pesquisa, uma média de quase 40 meses de follow-up, com 17 mil participantes, um estudo de mais ou menos 5 anos, com pacientes que já tinham doença cardiovascular e obesidade. Então, foi comparado a semaglutida com placebo, os pacientes tinham sobrepeso ou obesidade, com doença cardiovascular estabelecida e sem diabetes, tá? E a redução ao longo do tempo do MACE, dos eventos, né, dos desfechos cardiovasculares maiores, de 3 pontos, né, foi de 20% a redução no grupo que usou a semaglutida, e já abrindo a curva aqui logo no começo, nas primeiras 6 semanas, você vê que já começa a abrir a curva e ver a diferença. Então, é muito rápido, né? Você começa a ver o benefício cardiovascular. Então, foi bastante interessante o que que se achou, né? E também, mais recentemente, o estudo Essence mostrou uma redução de desfechos hepáticos. Esteatohepatite reduziu em 63% com semaglutida 2,4 e houve uma melhora de 37% em fibrose hepática. A gente não tinha medicações ainda que melhoravam fibrose hepática, né? Aqui nós temos uma medicação que melhora a fibrose hepática, então, bastante interessante. E mais recentemente ainda, a semaglutida foi testada na dose de 7,2 miligramas, e nesse estudo aqui de 72 semanas, veja que a perda de peso conhecida da semaglutida, de 17,5% com 2,4 de dose, e quando você vai para a dose de 7,2, a perda de peso ainda maior, se aproxima de 21%, que é mais ou menos o que a gente consegue com a tirzepatida, né, nessa dose de 7,2. Então, você teve um número muito grande de pacientes, aproximadamente metade deles conseguiram uma redução de peso acima de 20%, e um terço deles conseguiu com essa dose 25% ou mais de redução de peso.
tá? Precisamos falar de verdades e mitos sobre semaglutida, né? Tem muito mito e verdade aí nas redes, né? Então, de verdade mesmo é que é uma medicação que, além de perder peso, tem proteção cardiovascular estabelecida, tem benefício renal estabelecido e tem benefício em MASH e fibrose hepática. O que que é mentira, né? Não pode manipular, não existe o Ozempic Face. Eles mostram os rostos de pessoas que usaram o Ozempic, né? Usaram semaglutida, que o Ozempic ficou a marca mais conhecida, né? Essa medicação não causa nenhum rosto específico, né? Emagrecer demais, sim, pode mudar o rosto da pessoa, aquelas pessoas que perdem muito peso, mas com qualquer tratamento, não é com esse tratamento específico, né? Patente, essa medicação ainda está sob patente, né? Perda de massa magra, ela não perde massa magra, você pode perder massa magra em quilos, mas não em percentual, então o corpo ele permanece com um percentual igual ou melhor de massa magra, na maioria das vezes, não causa ideação suicida e não causa pancreatite ou cegueira, tá? Medicação que pode ser usada em idosos sem ajuste de dose, pode ser usada em insuficiência hepática e renal leve a moderada e pode ser usada a partir dos 12 anos de idade. Não temos dados para a utilização em grávidas e lactantes. E para encerrar, nós vamos falar da última medicação aqui, que é a tirzepatida. A tirzepatida também foi estudada num amplo programa de fase 3 para obesidade, o programa SURMOUNT. O programa SURMOUNT estudou a tirzepatida nas doses de 5, 10 e 15 miligramas para obesidade em vários cenários clínicos aqui também. E os estudos, né, são mais ou menos parecidos do ponto de vista de resultados. E o SURMOUNT 1, o que já se já vê que com tirzepatida 5 miligramas já consegue uma redução de 16% de peso, similar ao que você consegue com a semaglutida 2,4, e as doses maiores, né, atinge aí 21, 22% de perda de peso com tirzepatida 15 miligramas. Então é uma medicação bastante eficaz para perda de peso. É, o Surmount 5 aqui, que comparou, foi um estudo head-to-head com a semaglutida, mostrou uma redução de 21,6% com a tirzepatida versus 15,4% com a semaglutida em 72 semanas, né? Mais 40% a mais de perda de peso também no grupo com tirzepatida. Efeitos colaterais mais comuns, mais ou menos parecidos com o que a gente vê com os agonistas de LP1. Em cinza sempre o placebo, e aqui as doses crescentes de 5, 10 e 15 miligramas. Então, de longe, o mais comum é náusea, diarreia também ocorre, constipação, dispepsia, vômitos, dor abdominal, um pouquinho mais do que o placebo, queda de cabelo. O emagrecimento rápido, a gente sabe que pode fazer queda de cabelo, tontura, eructação e reação local. 2 a 5% dos pacientes podem fazer reação no local da aplicação, mas todos esses efeitos aqui também, na maioria das vezes, são leves a moderados. Você veja descontinuação por eventos adversos, 2,5% no placebo e chega aqui de 4 a 7% no grupo de tirzepatida, tá? Então, um pouco mais de pacientes tiveram que descontinuar por causa de efeitos colaterais, eventos adversos, mas a grande maioria, mais de 93 a 95% dos pacientes, tolera muito bem a medicação, tá? É, os efeitos mais comuns, né, são esses, então, como a gente vê aqui, né, que aconteceram em mais de 5% dos pacientes, náusea de longe maior, mas constipação, diarreia, vômitos. Alguns pacientes com fadiga, mas você vê que é, similar à semaglutida. Veja que em cinza, na verdade, é semaglutida, né? Esse aqui é o Surmount 5. Você vê que é tudo parecido, né? Os efeitos colaterais são muito parecidos em relação aos dois. O que que tem de diferença importante? A semaglutida é um pouquinho mais de vômito em relação à tirzepatida e a reação no local da injeção bem mais comum com a tirzepatida do que com a semaglutida, tá? Então, são essas as duas principais diferenças. O restante, os efeitos colaterais são muito parecidos em termos de frequência. Também foi agora no mês de setembro, foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia, Associação Europeia de Diabetes, a proteção cardiovascular, né? A gente já tinha um estudo com a dulaglutida mostrando proteção cardiovascular, mostrando diminuição de eventos cardiovasculares maiores com a dulaglutida, e agora a tirzepatida, né, num head-to-head com a dulaglutida, mostrou o mesmo resultado, né? Foi similar à dulaglutida na maior parte dos desfechos cardiovasculares maiores, mostrando que ela é tão eficaz quanto a dulaglutida para prevenir riscos, nem reduzir riscos de eventos cardiovasculares
maiores, tá? Porque ela foi comparada com a dulaglutida, não foi comparada com placebo, como as outras medicações. Então, foi uma medicação já com comparador ativo e ela mostrou a mesma segurança do comparador ativo que já havia demonstrado segurança cardiovascular em estudo anterior. Verdades e mitos sobre tirzepatida. Ela tem proteção cardiovascular estabelecida agora, tem uma perda de peso bastante potente e não pode manipular, não pode injetar em clínica. A medicação para comprar na farmácia e injetar em casa, tá? Não é injetada em protocolos em clínicas, né? É uma medicação que tem patente, não pode ser comprada em locais diferentes de farmácias, né? Não pode ser compradas em locais aí que não são adequados, né? Tem muito contrabando e falsificação. Ela não causa perda de massa magra, ela perde massa total, magra total, em quilos, né? Mas percentualmente esses pacientes acabam tendo mais massa magra que massa gorda, né? Depois do tratamento. Não causa ideação suicida, nem pancreatite, nem cegueira. Ok? Espero ter sido breve, né? Eu quis passar bem rápido os estudos, porque esses estudos podem ser explorados com mais calma, eles estão todos disponíveis aí nas redes, a maioria desses estudos estão abertos, mas espero ter conseguido fazer um bom resumo aí dos estudos de eficácia e segurança de todas as medicações, e agora eu fico disponível para perguntas e dúvidas, né, de quem acompanhou aqui a nossa aula ao vivo. Muito obrigado.